Então, pessoal, nessa aula nós vamos estar falando sobre monografia jurídica, ou o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Então, eu vou estar apresentando para vocês o que seria essa monografia jurídica, o que vocês devem observar na construção da monografia jurídica e falar aí do texto e da escolha do tema, tá? Então, para a gente ter, assim, uma orientação, não nos perdermos aí na nossa lógica, primeiro eu vou falar dessa monografia, a seguir a gente vai estar falando do texto. Deixa eu só anotar aqui o que eu passei para vocês. Monografia jurídica. Bom, o que seria monografia? Primeira coisa, vamos trabalhar o conceito. Monografia é uma redação que é feita com o objetivo de o concluinte escolher um tema que correlacione com tudo que ele estudou, né? Ou, se não for possível correlacionar, que isso é quase impossível, você correlacionar isso com tudo que você estudou, mas seja um tema que você queira especializar no seu estudo, né? Queira focar quanto ao seu estudo. Então, eu já vou dando uma dica. Quem for fazer o TCC e pretende continuar os estudos no mestrado ou no doutorado, escolha um tema que você possa seguir em frente. Por quê? O mestrado é a continuidade desse estudo do TCC e o doutorado também. Voltando a falar essa correlação que eu disse, que o objetivo da monografia jurídica é correlacionar os temas, seria de maneira interdisciplinar, porque não tem como você falar de um determinado tema se não tiver uma visão global jurídica a respeito daquilo. Então, a monografia ela é um texto interdisciplinar quanto à própria disciplina jurídica. Se você escolhe falar, por exemplo, de alienação parental, você acaba repercutindo na esfera de responsabilidade civil. Então, você vai envolver direito de família, responsabilidade civil, crime, envolve direito penal, você acaba repercutindo na esfera processual, você vai ter que ter argumentos jurídicos suficientes para conhecer a razão, o que justifica a tutela da lei quanto a uma alienação parental, acaba envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, os temas, em geral, que forem escolhidos, eles são temas que acabam repercutindo interdisciplinarmente no próprio direito e até em outras áreas, né? Temas que envolvem, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele acaba envolvendo filosofia, acaba envolvendo até a sociologia, né? Como aplicar esse princípio de maneira clara e justa para uma sociedade, né? Partindo do pressuposto que isso seria um fato social. Então, enfim, o tema que foi escolhido, por isso que eu disse que quando você vai fazer uma monografia ou uma dissertação ou uma tese de doutorado, é inevitável que você envolva, tenha conhecimento de uma visão geral do direito, justamente por isso, porque você vai ter que construir essa argumentação. Então, outro aspecto quanto ao próprio título, o próprio nome, né, do texto, monografia é uma grafia, uma escrita única, uma escrita sua. Então, a monografia, o objetivo dela é que você, acadêmico, escreva o seu texto, certo? E aí, só que essa escrita, ela deve se dar referenciada, né? E você pode ter como fundamento para esse texto que você está escrevendo, tanto outros textos de outros autores, como documentos e como ainda pesquisa de campo, que é o que eu vou falar mais à frente, tá? Bom, terminando esse aspecto aí dessa questão da monografia, eu vou fazer agora uma diferenciação básica para vocês entenderem como que se dá, como que eu aplico a construção do texto, né? Monografia é diferente de dissertação, como eu já me adiantei, e é diferente também de tese.
Na monografia, seja jurídica, seja monografias da área biológica, seja monografia da área da psicologia, a monografia ela vai falar os dois aspectos de um objeto. Então, o objeto existe e desse objeto você vai falar os pontos negativos, os pontos positivos, se houver, ou os prós, os contras, se houver, ou questões relevantes ou não relevantes, se houver. Isso é monografia. Ou seja, eu tenho um objeto e desse objeto eu vou falar em torno dele, dos aspectos desse objeto, certo? Bom, na dissertação, eu continuo com aquele objeto. Por isso que a pesquisa, quando a gente fala de pesquisa, que ela se inicia com o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ou conhecido também como monografia, o ideal para quem pretende continuar um mestrado, um doutorado, já escolhe um tema que tenha numa universidade, numa faculdade da sua região que você pretende continuar estudando. Porque senão você vai interromper sua pesquisa. Porque quando você termina esse TCC falando sobre objeto, quando você vai para o mestrado, você vai escrever a dissertação. O que é a dissertação? A dissertação você vai posicionar-se sobre o objeto. Você não vai falar mais só sobre os aspectos que permeiam esse objeto. Você vai falar, por exemplo, ou só dos prós, ou só dos contras, ou só dos pontos positivos, ou só dos pontos negativos, ou só das causas, ou só dos efeitos, enfim. Você vai afunilando a sua pesquisa. Imagine, então, a pesquisa como uma pirâmide de cabeça para baixo. Eu começo nos aspectos gerais lá do TCC, eu afunilo, me posicionando quanto a esse objeto. Então, eu vou falar de um ponto central desse objeto. E quando eu vou para o doutorado, que é a tese, o título, o nome desse texto que é construído chama-se tese, você criou o objeto. Essa é a diferença. Então, na monografia, eu tenho o objeto, na dissertação, que é do mestrado, eu tenho o objeto, mas me posiciono sobre ele. E quando eu vou para a monografia, para a tese do doutorado, eu crio esse objeto, tá? Bem, e essas reflexões que eu apontei, essas características desses textos, vai refletir na construção narrativa, né? Ou na construção dissertativa. Como nós estamos falando de TCC, se eu estou escrevendo a monografia e eu tenho que falar dos aspectos dessa coisa, essa coisa existe, e eu não vou me posicionar sobre essa coisa, todo texto ele tem que ser impessoal. Então, nós desenvolvemos essa monografia numa forma de dissertação argumentativa impessoal. Não se usa a primeira pessoa. Por quê? Você não está se posicionando sobre ele. Você não está criando um objeto. Você está refletindo sobre esse objeto. Então, você não se posiciona a respeito dessa coisa. Quando você vai para dissertação, aí sim é permitido que você use em primeira pessoa, porque a partir da dissertação você está se posicionando sobre o objeto. E, via de consequência, quando você vai para a tese, aí sim você tem que usar mesmo a primeira pessoa, porque você está construindo esse objeto. Então, lá vem uma reflexão. Há muita crítica acerca do título de doutor para os advogados, né? E, de fato, essa crítica tem certa razão de ser, porque o título de doutor foi, na época imperial, foi otorgado aos bacharéis em direito e ainda às pessoas que tivessem feito doutorado. Então, há muita crítica sobre isso, porque, em regra, você usa o título doutor para quem fez o doutorado, porque é uma pessoa que desenvolveu uma pesquisa e, nessa pesquisa, ele criou um objeto. E por que eu vou usar esse título para o advogado? Bom, aí eu vou justificar, não só por essa razão, que na época do Império esse título foi otorgado para os bacharéis em direito, mas também porque o direito
é um curso específico em que se trabalha com a argumentação, com a teoria da argumentação. Assistam um filme que eu passei para vocês, o grande desafio aí no Fórum 8, tá? Que vocês vão compreender como que essa dinâmica é importante. Bom, e, inclusive, historicamente, no direito brasileiro, se vocês forem fizer uma busca aí dos maiores nomes literários no Brasil, autores de renome, autores de livros, a maioria, boa parte deles, são formados em direito. Então, o direito tem na sua pesquisa o estudo da linguagem, o estudo da argumentação. Por isso que é tão importante essa matéria, essa disciplina de linguagem jurídica, porque a todo tempo o direito está trabalhando com isso. Bom, então, nessa construção que a gente vai fazer aí dessa argumentação, desse texto que eu vou escrever no TCC, ou até na minha profissão, eu estou trabalhando o tempo inteiro com tese. E isso eu apresentei para vocês nos gêneros literários, jurídicos. Quando eu vou fazer uma exordial, lembra que eu falei para vocês, escolha uma tese e vá e firma o passo nela até o final. Porque se você titubear, você perde a sua defesa. Quando o réu vai fazer sua contestação, ele se fundamenta em tese. E essas teses que são resultado dessa teoria da argumentação, do uso da argumentação, da retórica, da dialética, elas criam um objeto novo. A todo tempo no direito nós estamos falando de teoria. Nós temos, por exemplo, a escada pontiana, que vocês estudam muito nos negócios jurídicos, que nasceu fruto desse debate jurídico. Nós temos aí a teoria tridimensional do direito, a teoria da perda do tempo útil, que é uma teoria recente, a teoria da perda de uma chance, teoria do corpo neutro, que é quando acontece, quando há um engavetamento de veículos, né? E aí eu não sei se eu entro com a ação contra o veículo que bateu em mim, né? Atrás de mim, ou contra aquele que causou o dano. Então, assim, há N teorias, e essas teorias são criadas nesse processo discursivo do direito, né? Nesse diálogo, nesse dialogismo que é inerente ao direito. Então, o que eu falo que é interessante no direito é que você tem fórmula para afirmar que isso é assim, pronto, acabou, igual 2 mais 2 é 4. Principalmente nessa época de pandemia, é a época que vai ser tão importante a reflexão jurídica, a argumentação jurídica, porque muita coisa vai mudar e já está mudando no que a gente concebia como regra ou como um direito X, ele vai ser mudado, pode ter certeza disso. Muitas das coisas que vocês estudaram, que eu estudei, vão passar aí por uma transição em razão dessa pandemia. Bom, então eu preciso conceber de uma maneira geral e global esse argumento para poder filtrar e fazer a minha defesa, que é o que vocês vão fazer no TCC. Então, dica, quem quer continuar no mestrado, doutorado, procure na região, a menos que você queira mudar de Goiás, né? Mas procure na sua região onde tem uma faculdade, e se você pretende continuar nessa região, onde vai ter uma universidade que tem um mestrado, para você continuar seus estudos. E aí, olha o mestrado, as linhas de pesquisa. Porque não adianta você querer fazer uma coisa que depois não tem nesse mestrado. Por quê? Quando você vai pleitear uma vaga no mestrado,